Oi, crianças, oi, famílias. Hoje, sexta-feira, como a gente havia combinado, a gente vai falar mais uma parte daquele nosso livro, Amor, Cuidado e Educação. Mas hoje vamos falar sobre a História Nos Conta. Vai da página 16 até a página 21. As crianças de hoje, para fazer uma reflexão sobre a educação infantil e as propostas implantadas nas escolas para as crianças dessa faixa etária. É importante lembrar que outros aspectos, como a infância, foi visto e compreendido através dos tempos. Pode-se dizer que a ideia tradicional, oficial e dominante de infância vem se modificando ao longo dos anos, e com isso vem se definindo novas práticas na educação das crianças. Os documentos oficiais que tratam sobre o assunto levam a crer na passagem de uma educação da infância, reconhecida como um momento de apenas cuidar da criança rumo à educação voltada para a formação integral do cidadão. Há um tempo, não muito distante, as crianças ocupavam outro lugar na família e na sociedade. Porém, foram muito desejadas nas famílias por seu pai e suas mães. Todos tinham muito amor por elas, mas suas escolhas e vontades eram pouco ouvidas. A criança era entendida como alguém que se construiria como cidadão depois que crescesse. E assim, era muito comum, quando suas famílias recebiam visitas, pedir que as crianças fossem brincar no quintal ou ficassem em seu quarto, porque aquele momento era para ser conversa de adulto. O tempo passou e atualmente as situações com essas famílias e com muitas outras têm nova forma de serem conduzidas. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, as leis como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 foram instrumentos legais instituídos que impulsionaram uma nova cultura em relação ao conceito de criança e infância em nossa sociedade. As famílias passaram a propiciar, ou seja, a favorecer diferentes condições para as crianças em seu convívio. Houveram muitas mudanças que interferiram na forma de educar e cuidar durante os séculos 20 e 21. Assim, as crianças nascidas depois dos anos 2000 chegaram em um mundo com muita informação e com pais e mães mais conscientes sobre a necessidade de dar a elas uma educação na qual tenham o direito de participar de maneira mais ativa. É compreensível que haja essa insegurança, por isso que é importante conversar sobre o assunto com outros pais, mães, familiares, com a equipe da instituição educativa, pois o amor combina com limites e eles são fundamentais. Na página 19 falaremos sobre as instituições de ensino. A família naturalmente acolhe o filho e passa a fazer seu papel de educadora. Porém, ao matricular a criança na educação infantil, passa a contar com outra instituição que, organizada nos seus propósitos, atuará também como formadora do ser humano em desenvolvimento. As instituições de ensino passam a fazer parte da vida das famílias, acolher as crianças e desenvolver seu trabalho para educá-las. Antes, as mães ficavam em casa cuidando da educação da criança todo o tempo. No momento em que ela precisou passar a fazer parte do mercado de trabalho, ou seja, exercer funções profissionais fora de casa, ela também passou a dividir de maneira mais efetiva com o esposo, com outros familiares, avós, avô, tios e tias, padrinhos e até madrinhas, a tarefa de educar e cuidar dos filhos. Na página 20, vamos ver aí falando sobre a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Para 5 anos. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. Dessa maneira, instituições de ensino em família, de acordo com a legislação, devem compartilhar a educação das crianças
de 0 a 5 anos. Na página 21, a gente vai falar sobre um assunto, a valorização da criança e a participação ativa dessa criança nas atividades. Além de atender às necessidades básicas das crianças com os cuidados físicos, as instituições devem proporcionar experiências que possam ampliar o repertório infantil, respeitando o direito das crianças, suas vontades e preferências. Devemos encontrar maneiras de participação ativa, nas quais as crianças possam escolher e decidir em parceria com o adulto. O envolvimento da criança em seu próprio processo de crescimento, que ocorrerá se a ela forem dadas condições favoráveis à realização de práticas muito bem orientadas e que as coloquem no centro das ações, é o que se reconhece como protagonismo. Essa criança tem que ser valorizada e incentivada a participar ativamente das atividades propostas pela instituição, com direito à voz e tendo valorizado seus pensamentos e suas ideias. Assim, a instituição de ensino auxilia a família no entendimento e acolhimento dessa nova criança, que está em nosso convívio na atualidade. Na página 18 tem um momento em família, que é onde vocês vão conversar com os filhos, relembrar o tempo de infância, falar das relações com seus pais, das marcas afetivas que ficaram, o que era diferente do tempo deles e do que mais gostavam. Vocês podem aproveitar para fazer um desenho juntos. Desenho a brincadeira que você mais gostava quando era criança e peça para o seu filho fazer um desenho também da brincadeira que ele mais gosta. Divirta-se, aproveite esses momentos em família.